Namastê! Na pílula anterior a gente falou sobre coerência. Hoje a gente vai falar sobre aonde a coerência te leva, né? Existem dois tipos de regras, digamos assim, de funcionamento no mundo, né? E dois tipos de visão, né? Dois tipos de maneira de ver como as coisas se dão no mundo, como as coisas acontecem. Uma é a visão kármica, né? A ideia de que o quê? De que tudo tem uma causa, né? E um efeito, né? Que se você hoje estuda, amanhã você vai saber, né? Que se hoje você faz exercício, amanhã você fica forte, né? E existe uma outra lei da existência que se chama sincronicidade, né? O Jung criou essa palavra sincronicidade quando ele percebeu o quê? Que vários inventos da humanidade foram inventados em lugares diferentes ao mesmo tempo. Várias coisas novas para a humanidade surgiram para a humanidade ao mesmo tempo em momentos diferentes, né? Então há quem diga que os maias aprenderam a comer o milho ao mesmo tempo que os egípcios aprenderam a debulhar o trigo e os indianos o arroz, enfim. O fato de o Santos Dumont inventar o avião nos mesmos dias que os irmãos Wright, né? O Jung fez uma pesquisa vasta e percebeu que uma quantidade enorme de descobertas da ciência, de descobertas do homem, de evoluções que aconteceram ao mesmo tempo no mundo em lugares diferentes. A gente nota, por exemplo, que por volta de 500 anos antes de Cristo, ali entre 400 e 600 anos antes de Cristo, nasceram ao mesmo tempo os grandes reformadores da inteligência grega, né? O Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, né? Aquela quantidade enorme de referências, né? Heráclito, né? De referências da sabedoria grega, ao mesmo tempo que nasceu. Esses caras todos eram contemporâneos, né? Dos reformadores também da Índia, né? O Buda e o Mahavira nasceram nessa mesma época, né? O Mahavira é pouco conhecido aqui no Ocidente, mas ele, para o indiano, é mais importante, de uma certa maneira, do que o Buda. Ele tem mais seguidores dentro da Índia do que o Buda. O Buda ele faz muito sucesso fora da Índia, né? Mas para a Índia, o Mahavira, que é contemporâneo do Buda, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, enfim, de todos eles, ele como é que se diz? Ele é um cerne, né, do discernimento da cultura indiana, né? E esses todos são contemporâneos do Zaratustra, né, o Zoroastra, né, o grande reformador espiritual persa. E todos eles são contemporâneos do Lao Tse, do Shang Tzu, do Confúcio, né? E se você for olhar, todos eles trouxeram reformas semelhantes, né? A escrita surgiu ao mesmo tempo na Índia, com um tipo de linguagem totalmente diferente. Na Índia, o sânscrito ele é uma língua totalmente baseada em regras musicais, né? O chinês é baseado em regras visuais, né? A escrita chinesa, né? As nossas línguas aqui do Oriente Médio e do Mediterrâneo são baseadas em regras matemáticas, mas todas as três passaram a escrever de maneiras completamente diferentes todas descobriram a escrita numa mesma época. Então o Jung chegou à conclusão de que existe uma coisa chamada sincronicidade, onde as coisas acontecem na hora que tem que acontecer para determinadas pessoas que estão antenadas com o tempo dela. Por que foi o Platão e não o lixeiro da esquina, ou o senador da época, ou
professor da faculdade que teve os insights, né? Por que foi o Sófocles, né? Sófocles era um general, né? Por que foi ele quem teve a lucidez de escrever o Édipo daquele jeito, né? Se tantos outros dramaturgos da época escreveram Édipo, por que o dele que ficou, né? Porque existem pessoas que são mais antenadas, que são mais coerentes com o seu eixo, com a sua energia, né? Se você olhar, Platão foi um rebelde. Sócrates foi o rebelde dos rebeldes, né? O cara falou que eu prefiro tomar o veneno a deixar de ser quem sou eu para dizer que eu sou o que a sociedade espera. Deram quando ele foi condenado por desvirtuar a juventude, né? Por perverter, entre aspas, a juventude, deram para ele essa opção. Olha, se você disser o que você disse, você não precisa morrer. Se você continuar afirmando o que você está dizendo, você está condenado à morte. E ele falou assim, se eu deixar de dizer o que eu dizia, eu já morri. Já não sou mais o Sócrates. Então eu continuo dizendo o que estou dizendo. Quem é mais rebelde do que isso, mais afinado, mais coerente com o seu coração e não com a sociedade do que isso? E se você for olhar, o que fez com que o Buda chegasse onde ele chegou foi ele ser coerente só com a verdade dele, com o que batia no centro do peito dele, com mais nada. A mesma coisa o Mahavira. O Mahavira andava nu no meio da rua. Então ele vivia sendo preso, porque naquela época já era proibido andar nu no meio da rua. Mas ele dizia assim, não, eu vou ser coerente radicalmente comigo mesmo, né? Essa coerência te leva então a você viver em sincronicidade. Sincronicidade é o quê? É o fato de que de repente você aprende coisas não pela causa de lei e efeito, não por ter estudado tudo aquilo, mas porque você se antenou com as vibrações do momento e você virou um tradutor daquelas vibrações do momento. Então, uma pessoa que vive na lei de causa e efeito, ela planta uma rosa para um dia ter uma rosa bonita, poder cortar, botar num vaso e dizer assim, olha, eu tenho essa rosa porque eu plantei, né? Mas que proveito ela tira dessa rosa a não ser cheirar, sentir o cheiro da rosa? Uma pessoa que vive em sincronicidade, ou seja, né, numa sintonia de tempo com o momento dele, ele quando olha uma rosa desabrochar, imediatamente, automaticamente, espontaneamente, naturalmente, alguma coisa desabrocha dentro dele. Aquele amor, aquela vida, aquela magia da rosa desabrochando, aquela inspiração de uma rosa desabrochando, significa imediatamente, ao mesmo tempo, sincronicamente, uma magia desabrochando dentro dele, uma alegria desabrochando dentro dele, uma felicidade desabrochando dentro dele, uma descoberta, um frescor de juventude. E essa juventude é necessária para o seu crescimento, né? Essa juventude você só vai ter, como a gente falou na pílula anterior, quando a gente falou na pílula da entrega, que a entrega está ligada a você poder abrir mão daquilo que você já foi, você poder abrir mão do passado. Quando você abre mão do passado, você descobre a sincronicidade e aí você pode ter esse crescimento em cada experiência que você vive. Eu vou contar uma história pessoal minha que eu vivi com o Mahesh Gratayal. Mahesh Gratayal foi o yogi que mais me impressionou de todos os yogis que eu conheci. Uma parte da minha vida eu dediquei a quase que uma peregrinação espiritual, né? O que eu chamo de peregrinação espiritual? Eu sabia que existia um cara interessante na Bahia, se fosse ele de candomblé, quando eu fui para a Bahia atrás do Rolf Gelewski, que era um bailarino alemão que estava lá e que tinha uma busca espiritual grande, que eu achei que podia me apresentar coisas espirituais, ou fosse quando eu fui para a Bahia para conhecer o Pai Balbino, né, que é a grande expressão do candomblé,
viva, ou fosse quando eu fui para a Índia para conhecer o Osho, para conhecer o Papaji, ou muitos outros que eu fui atrás para conhecer, eu sempre fui atrás e conheci uma grande parte dos yogis do nosso tempo, e não vou citá-los porque senão eu estaria desmerecendo perto do que eu vou falar, perto do Mahesh Gratayo. O Mahesh Gratayo foi o yogi que mais me impressionou. Eu conheci esse por uma sorte muito grande. Esse veio a mim, eu não precisei a ele. Eu, quando tinha 19 anos de idade, eu fazia yoga na academia do Vayu-Ananda, e o Vayu-Ananda era um cara muito bacana. Ele pagou do bolso dele a passagem do Mahesh Gratayo para o Brasil, né? Ele era presidente da Associação Brasileira de Professores de Yoga. Ele foi quase que o mentor da criação dessa associação. Ele criou essa associação junto com Hermógenes, com Bastiou, com a Maria Augusta Pequinho, com o Orlando Cani, acho que já estava no início também, né? Mas o Vayu foi um mentor dessa coisa. O Vayu-Ananda era um grande agregador da comunidade de yogis do Rio de Janeiro, né? E brasileira até, né? Ele trazia todos as referências de yoga do Brasil para se encontrarem, fazia encontros no Rio de Janeiro com todos eles, e de vez em quando ele tinha também a generosidade, embora não fosse rico, de pegar o dinheiro, as economias dele, e pagar a vinda de um cara como o Mahesh Gratayo para o Brasil. E ele botou o Mahesh Gratayo no prédio do MEC, aqui no Rio de Janeiro, aquele lá que é todo orquestrado pelo Niemeyer, né? E pelo Buller Marx, né? Aquele monumento, né? Existe um auditório grande dentro daquele prédio, e ele trouxe o Mahesh Gratayo para dar um curso de uma semana lá. O Mahesh Gratayo, no primeiro dia, chegou uma hora que ele falou assim: agora eu queria demonstrar um exercício, eu queria pedir uma cobaia entre vocês. Ele nem chegou a falar vocês, eu já tinha levantado o braço e já estava levantando na direção de lá, porque eu disse assim: bom, esse cara está me parecendo incrível, acho que se eu subir lá eu vou aprender melhor o exercício do que se eu ficar aqui assistindo. E cada vez que ele dizia durante aquela semana que eu preciso de um cobaia, eu já tinha levantado, chegou uma hora que ele nem mais dizia eu preciso de um cobaia. Ele já tinha descoberto, já tinha perguntado meu nome, ele perguntava assim: Pedro, você pode subir para fazer exercício? As pessoas riam, né? E eu, garoto, subia lá e experimentar mais exercício. E eu experimentei coisas incríveis na mão do Mahesh Gratayo. No 7º dia, no final da última aula, eu fui me despedir dele depois da aula, e ele olhou para mim e falou assim: por que você não vem para a França estudar comigo? E eu olhei para a cara dele e falei assim: para a França, cara? Você não imagina a realidade que eu vivo no Brasil nesse momento, né? Eu tinha dito para os meus pais que eu não queria mais ir ao colégio, né, com os 17 anos, porque eu queria ser músico. E aí meu pai conversou comigo e falou assim: olha, Pedro, você há de convir que se você não quer fazer aquilo que eu acho certo, você quer você quer ir para um projeto que eu não acho que tenha futuro, com o qual eu não concordo, você há de concordar então que eu não devo patrocinar uma coisa que eu não concordo. E eu concordei com ele inteiramente. Então eu ainda era estudante de música, mas queria gastar o tempo todo estudando música, não queria ir para colégio. E eu comecei a minha vida como músico dando aula para meninos que queriam começar a aprender música também. E nessa fase eu estava duro. Então eu ia do Leme ao centro da cidade, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro significa acho que uns 9 quilômetros, eu ia a pé todo dia para a aula dele. Eu não tinha dinheiro para o ônibus. E eu olhei para a cara dele e falei: meu amigo, você está louco, eu não tenho dinheiro para o ônibus para vir aqui assistir a sua aula. Você está achando que eu vou pegar um avião para ir para a França estudar com você? E ele olhou para mim e falou assim: Pedro, você não entendeu o essencial do meu curso. No primeiro dia de aula eu falei que existem 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas que têm e existem as pessoas que são.
Se você for uma pessoa que tem, você é muito novo. Se você quiser mesmo estudar comigo, você vai trabalhar, vai se organizar, daqui a pouco você vai estar ganhando dinheiro, embora agora isso pareça uma coisa de outro mundo para você, e aí você vai poder economizar e ir lá, se organizar e ir lá estudar comigo. Se você for uma pessoa que você vai, de alguma maneira, enfim, de alguma maneira vai aparecer uma forma de você ir para lá, porque essa sua intensidade, integralidade de ser vai criar as condições para que você acabe na França estudando comigo. Ou vai aparecer um mecenas que vai te bancar, ou uma pessoa que você ensinou os exercícios que ficou abismado e falou assim, não, cara, eu acho importante para você ir lá. Enfim, de alguma maneira, ou você vai ganhar na loteria, de alguma maneira você vai aparecer lá. Tudo bem. Aquilo ficou muito forte dentro de mim durante um tempo, mas depois, claro, você vai vivendo outras coisas, você esquece disso. E tantas coisas eu vivi, né? Depois disso eu rodei vendendo artesanato pelo Brasil, eu toquei com Deus e todo mundo dentro da música, né? Toquei em não sei quantas bandas, enfim, tanta coisa aconteceu que eu esqueci disso. E um dia, eu tanto fiz aqueles exercícios e tanto buscava a meditação que as pessoas começaram, eu acabei virando professor de meditação, né? E as pessoas que iam fazer meditação queriam ir para a Índia. Então elas me perguntavam, Pedro, não sei o que eu quero para a Índia, como é que eu vou? E tinha uma agência no Rio de Janeiro que vendia as passagens mais baratas, né, mais em conta. Era a agência por onde todos os Hare Krishnas viajavam, né? Era todos os discípulos do Osho, todos os que queriam ver o Krishnamurti, todo mundo queria ir para a Índia. No Rio de Janeiro, eu costumava ir por essa agência porque era mais barato. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu dava o telefone dessa agência e as pessoas iam. Até que um dia, enfim, anos depois, né, eu fui à Índia a primeira vez, fui à Índia a segunda vez, fui à Índia a terceira vez, porque com o tempo dar aula de meditação me proporcionou ter condições de ir para lá. E chegou um ano em que eu fiquei duro, e eu peguei uma fotografia do Osho, nessa época eu ia para o Ashrama do Osho, peguei um pôster do Osho, né? Fiquei olhando para aquele pôster, com os olhos do olho naquele pôster, e disse assim, Osho, esse ano eu não vendo mais meu carro para ir para a Índia, eu não vou mais passar necessidade lá, entendeu? Eu só vou se eu puder ficar num hotel, porque eu ia com a mão na frente e outra atrás, na cara e na coragem, né? Esse ano eu só vou se eu puder ficar no hotel, se eu tiver as condições básicas de ir. E eu fiz as contas, deu para ir com conforto, deixar minhas contas pagas aqui para passar lá 3 meses. Eu preciso de pelo menos $8.000 para ir. Isso basicamente para deixar os custos aqui, porque na Índia a vida era muito barata nessa época, né? E eu não sei onde eu vou conseguir $8.000, mas eu só vou se eu tiver. Isso era dia 1º de dezembro. Aí no dia 2 de dezembro, uma moça foi fazer uma consulta comigo junto do namorado dela, que era um empresário italiano, e esse empresário italiano eu tinha tirado ele da depressão há 2 anos antes, né? E aí, no final da consulta, ela virou para mim e perguntou assim, Pedro, ele não vai ficar dessa vez muito tempo no Brasil, a gente está voltando para a Itália, mas ele quer saber, porque ela sempre assistia as consultas dele, porque ela era tradutora, eu não falo italiano, então ela fazia a tradução para mim, né? E aí ela me falou assim, Pedro, ele quer que você passe o mês de janeiro lá na Índia dando consulta para ele, porque ele está depressivo de novo, ele diz que a única coisa que tirou ele de depressão além de remédio foi você, e que o remédio agora não está mais funcionando. Então ele diz que faz o que você quiser para ir. Aliás, não eram $8.000, eram $10.000. Foi isso que eu calculei. $8.000 para o Rio de Janeiro, mais $2.000 para gastar lá. E aí ela perguntou assim, quais são as suas condições? Eu falei assim, olha, minhas condições são as seguintes. Eu quero $10.000 mais casa, comida, e uma passagem Rio-Milão, que era onde ele morava, né? Milão, Itália.
depois na volta eu quero uma desculpe, Rio-Milão, Milão, Bombaim e depois uma Bombaim-Puna. Depois eu quero de volta uma Puna, né? Quero uma ida e volta, né? Que passe pela Itália, que eu passe um mês lá, mas depois eu vou para a Índia meditar os 3 meses que eu queria. Ela disse, tá bom, vou conversar com ele e ver se ele topa. Até quando você precisa ter essa resposta? Eu falei, até o dia 15 de dezembro. Mas aí no dia seguinte eu acordei, olhei para o retrato do Osho e falei assim, a gente às vezes é abusado, né? Eu olhei para o retrato do Osho e falei assim, Osho, eu não quero passar um mês na Itália tirando da depressão uma pessoa que eu sei que quando eu sair de lá ele vai voltar à depressão, porque ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez, não vai parar de fazer aquelas coisas, não vai mudar o comportamento dele e vai criar uma nova depressão. Então eu me sinto como que escrevendo na areia. A gente escreve e a onda apaga, a gente escreve e a onda apaga. Quer dizer, não tem sentido isso, né? Eu não quero ir desse jeito. E aí no dia seguinte me ligou uma moça que eu tinha atendido durante muito tempo e que, enfim, que ela tinha ficado me devendo um dinheiro. Disse assim, eu queria acertar aquele dinheiro com você. Nessa época eu trabalhava com recuperação de dependentes químicos, né, através de meditação e trabalho de energia. Então é muito normal o dependente químico chegar em você na hora que ele já está totalmente arrebentado, que ele não tem condições de te pagar, não tem nada. E eu pegava sempre. Se eu gostava da pessoa, ou se eu não gostava às vezes também, eu pegava porque eu via que se eu não pegasse, ninguém mais pegava. Então muita gente nunca me pagou. Todas ficaram teoricamente me devendo e eu nunca contei com esse dinheiro chegando. Mas entre o dia 2 e o dia 14 naquele mês, vários me ligaram dizendo assim, não sei o que, eu queria acertar com você, não sei o que. Um acertou $2.000, outro acertou $600. Quando eu olhei, a conta exata deu $10.000. Aí eu ainda olhei para a foto do Osho e falei assim, Osho, impressionante, os $10.000 que tinha calculado. Mas ainda falta a passagem para poder ir com conforto. Nisso me toca o telefone e o meu xará, Pedro, que era dono dessa agência de turismo, muito conhecida por quem é do Rio de Janeiro e é de meditação sabe de quem eu estou falando, né? Me liga dizendo assim, Pedro, ele para mim, né? Eu tenho aqui uma passagem para a Índia no dia 26 de dezembro, porque sempre que eu coloco, ele me explicando, sempre que eu coloco 15 pessoas dentro do avião, eu passo a ter direito a uma passagem gratuita, que seria o guia da excursão de 15 pessoas. Então, esse pessoal do Hare Krishna, o que eles fazem? Quem não tem dinheiro para viajar, junta outros 15 ali do Hare Krishna que querem viajar, ou 15 do Osho, ou 15 do Krishnamurti, de quem for, ou do Sai Baba, e conseguem botar 15 pessoas no avião e com isso ele consegue a viagem dele gratuita. Mas nesse voo do dia 26, eu tenho 2 do Sai Baba, 1 do Osho, 3 do Hare Krishna, ou seja, eu tenho uma passagem gratuita que não é de ninguém. Como você vem me mandando gente esses anos todos sem estar ganhando passagem, por isso que você me manda 2 num dia, 3 no outro, eu achei justo te dar passagem. Você quer? Eu falei, quero. Aí ele virou para mim e falou assim, só tem um problema, só tem um porém. Mas não, porém, esse grupo, essa passagem é de um grupo, que é um pessoal que vai chegar na França no dia 26 de dezembro e vai ficar até o dia 2 de janeiro e aí vai para a Índia. Tem problema para você ficar em Paris uma semana? Eu falei, não, imagina, problema nenhum, né? Vamos ver lá o Museu d'Orsay, vamos ver o Louvre, vamos comer no Quartier Latin, tá tudo ótimo, né? E aí quando eu cheguei em Paris, me veio a imagem do Mahesh Grataio dizendo assim, aconteceu. Eu me transformei numa pessoa, praticamente me transformei por muitos anos na meditação, né? Eu vivi para a meditação muitos anos, e a passagem e a viagem veio, né? E alguém me bancou. Nesse dia eu vi o quanto é verdade
que existem as pessoas que são e as pessoas que têm, e que elas funcionam por dois tipos de regras diferentes. A mente, ela leva as pessoas à lógica do karma, à lógica do ter, à lógica do causa e efeito. O coração te leva a experimentar, o chakra do coração, ele te leva a poder experimentar, se é que a gente pode falar de a lógica, né, do ser. Né? O Renato Russo tem a música dele, Eduardo e Mônica, que ele começa dizendo: quem dirá um dia que a emoção tem lógica, que as coisas do coração têm lógica por trás, alguma coisa assim que ele diz, né? É isso. Né? A mente está para o ter, está para se relacionar com a vida, né? Especulando, contabilizando quanto é que eu ganho dele, quanto é que eu não ganho. E o chakra do coração está voltado para o ser. A mente vive conforme a lei de causa e efeito, o coração vive conforme a lei da sincronicidade. E aí você pode descobrir a maravilha da vida, porque a cada momento que você percebe a maravilha da vida se manifestando nas coisas na sua frente, você percebe a maravilha da vida desabrochando e transbordando de você. Namastê e até a nossa próxima pílula.